respondendo aí a pergunta do Dr. Nadur, né, que quais são os dados pessoais que um condomínio pode estar tratando, né? E eu acho que o caminho, né, para se responder essa pergunta é através dos processos internos que um condomínio tem, né? Por exemplo, ele tem lá talvez um departamento de compras, né? Tem também ali pelo menos um departamento pessoal, ou alguém que faz o RH para tomar conta das questões relacionadas aos funcionários, né? Tem também a gestão aí dos próprias informações dos condôminos, tem a questão da entrada e saída, controle de entrada e saída, câmeras de segurança. Então, é através desse olhar, né, com relação aos processos internos que um condomínio tem, é que a gente consegue saber quais são os dados pessoais, né? Porque, por exemplo, para uma relação de trabalho, são necessários muitos dados pessoais, né? Que inclusive são de coleta obrigatória, né? Por conta da finalidade do registro, né? Da finalidade contratual, né? Então, nessa relação, por exemplo, são alguns dados pessoais, que são diferentes dos dados pessoais eventualmente necessários para realizar o controle de entrada e saída de uma pessoa dentro do condomínio, que são dados até, às vezes, até mais restritos, talvez, né? Então, seria, assim, acho que a gente tem que ir respondendo por partes, tá? Acho que a gente tem que ir dissecando cada um Sim. dos processos. Vocês que nos assistem podem nos trazer, assim, no meu condomínio tem isso. Então a gente consegue dar uma olhada para ver quais são os dados pessoais que são necessários para aquilo, né? E é importante saber isso porque a gente precisa obedecer aí o princípio da adequação, né, Cláudio? Que assim, a gente não pode coletar mais dados do que a gente precisa para aquela finalidade. Essa é uma das diretrizes da LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente só pode coletar os dados que são necessários para atingir uma determinada finalidade, né? Então, talvez aí até agora a gente vai conversar a respeito disso, né, entre nós aqui, né, quais são os dados necessários para se permitir a entrada de alguém, um prestador de serviço, né, talvez dentro de um condomínio, né? Então, talvez um documento, né? O nome contendo o seu documento, ou um endereço, talvez, né? Porque qual é a finalidade de se registrar esses dados, né? Na portaria? É para que a gente possa responsabilizá-lo por alguma coisa que venha acontecer, né? Algum dano, algum problema. Então, mas geralmente também tem algumas portarias que às vezes até tiram uma foto, né? Aí uma foto, né, já é uma informação a mais, né? Pode ser às vezes até considerado como uma informação biométrica, né? Dependendo, né? Então, é importante a gente delimitar, né, ir passo por passo, porque assim, é uma pergunta bem abrangente, tá, doutor Nadur? Quais são os dados Sim. pessoais que um condomínio precisa, né, ele tratar, né? Ele precisa coletar, fazer o uso e eventualmente estar apto, né, a prestar contas a respeito daquelas informações, porque o grande paradigma foi esse, né? Antes, os dados pessoais eram informações que ficavam anotadas num papel ali, num documento ali dentro, numa planilha dentro do computador, né? Aí depois da LGPD, o que mudou? Estas informações, o condomínio precisa saber aonde estão justamente para poder informar os titulares. Ele precisa prestar contas a respeito dessas informações, né? Precisa dizer aonde está armazenado, por exemplo, se está num armário, né? Precisa identificar quais são as medidas de segurança, né? Que garantem que aquele armário não seja acessado por qualquer pessoa, porque os dados pessoais estão ali.